Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, Adonai, né? O nosso Deus está presente em nosso meio. Meus irmãos, eu quero aqui falar sobre o espírito de adivinhação. Isso mesmo, sobre falsas profecias, sobre supostas revelações que vêm até nós de forma sorrateira, mas que não vem do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos usar de discernimento. Então, se nós vamos falar sobre falsa profecia ou revelações que vêm até nós de forma sorrateira, temos que falar então sobre o espírito de adivinhação. Isso mesmo, existe um espírito de adivinhação e esse espírito muitas vezes acaba revelando coisas que estão acontecendo entre nós. Como é o nome desse espírito de adivinhação? Ou este espírito que adivinha de forma sorrateira, que entra na vida de muitas pessoas e muitas pessoas até vão consultar esse tipo de oráculo, de profeta ou profetisa. É chamado na Bíblia de espírito de Piton, ou espírito pitoniza, ou a pitoniza, né? Mas é o espírito de Piton, ou a pitonisa. O que seria o espírito de Piton, né? Nós temos um texto na Bíblia em que o apóstolo Paulo ele vai com Silas para uma colônia da Macedônia chamada Filipos. Isso mesmo. Paulo, na sua primeira viagem missionária, ele teve alguns contratempos, né? Contratempos com João Marcos, né? Com o seguidor do Senhor também que estava acompanhando eles, e foi na primeira viagem, ou foram Paulo, Barnabé e João Marcos. Só que no caminho João Marcos retrocedeu, temeu, e ficou ali Barnabé e Paulo pregando. Depois, quando voltaram para Jerusalém, falando de suas viagens, de suas missões ou de sua obra missionária, Paulo decidiu retornar de novo, fortalecendo a fé dos irmãos, agora indo por outras regiões, e estava na mira também as cidades que chegassem até Roma, o próximo de Roma. Só que a Bíblia diz que Barnabé acabou discutindo com Paulo porque Paulo não queria levar João Marcos, e acabou que Paulo retornou à sua viagem missionária com agora Silas. Paulo e Silas e Barnabé e João Marcos ficaram na ilha de Creta. Mas a Bíblia diz que quando Paulo começou a fortalecer a fé dos irmãos em Derbe, Listra, Icônio, né? Esse texto aqui se encontra lá em Atos capítulo 15, versículo 16. Paulo voltou fortalecendo a fé dos irmãos. E então conquistando também novas cidades. Um certo momento, a Bíblia diz em Atos capítulo 16 que Paulo estava pensando em passar pela Frígia, Galácia, Mísia, ele queria ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não lhe permitiu. Atos 16, versículo 7. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E em Troade, Paulo teve uma visão, isso mesmo, uma visão. Paulo viu um homem da Macedônia, aonde ficava Filipos, ele viu um homem da Macedônia, e esse homem dizia: passa e ajuda-nos, ou seja, um convite para que Paulo fosse pregar na região da Macedônia. E a primeira cidade da Macedônia, ou colônia, vamos dizer assim, foi a colônia de Filipos. Ali tinha também ali um porto, e o apóstolo Paulo foi ali com Silas para pregar em Filipos. Chegando em Filipos, o apóstolo ele encontrou ali uma possibilidade, né, de pregar a palavra de Deus, e está escrito que eles navegaram de Troade, e eles acabaram chegando ali a Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, e assentando-nos falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Então, eles se aproximaram
de um rio, e estavam ali para orar, para buscar a presença de Deus, e ali havia algumas mulheres, e essas mulheres eram comerciantes também. Ou dentre essas mulheres tinha uma mulher comerciante de púrpura, né? O nome dela é Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, de uma das cidades da Ásia Menor, em que João escreveu o Apocalipse, lembra? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e etc. Então, assim, esta mulher era uma empresária que se encontrava ali próximo do rio, possivelmente ali ficava bastante pessoas, né, por algum motivo, comercializando. E ali estava o apóstolo Paulo também separado, orando em algum lugar ali próximo do rio. E por acaso, não, mas pela permissão de Deus, ele encontrou esta mulher. Encontrou algumas mulheres e começou a pregar o evangelho, começou a proclamar as boas novas. E Deus abriu o coração de Lídia, a vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Por aí nós entendemos que não existe riqueza ou classe social ou posição que não precisa do evangelho de Deus. Os ricos, os empresários também precisam ouvir a palavra de Deus. São 3 personagens importantes de Atos capítulo 16. Lídia, a vendedora de púrpura, uma mulher empresária, uma mulher de classe alta, vamos dizer assim, financeiramente abastada, financeiramente estabilizada. E temos outra pessoa também que aparece nesta passagem, aonde eu quero aqui falar sobre o espírito de pitonisa, ou espírito de Piton, ou a pitonisa, é um espírito de adivinhação. Nós percebemos aqui no versículo de número 16, e aconteceu que indo nós à oração, nos saiu a um encontro, sempre o apóstolo Paulo e Silas, sua equipe, estava procurando orar e buscar a presença de Deus. Deus dava a direção, eles se fortaleciam. Então a oração é muito importante na caminhada, em missões, na obra de Deus. É oração, jejum e ide, né? E praticar a palavra de Deus, pregar o evangelho, anunciar as boas novas. E eles estavam ali, né, indo à oração, e sempre saía uma mulher com esse espírito, né? Nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus ou do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Então presta atenção, aqui está o apóstolo Paulo em missões. Ele está aqui numa região, numa colônia da Macedônia, chamado Filipos, por isso que tem a carta de Paulo aos Filipenses, e ele encontra uma empresária, uma vendedora de púrpura, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, ganha ela para Jesus, ela se convence de que, o Espírito Santo convence ela de que Paulo está pregando o Evangelho, a notícia do reino, está trazendo boas novas de salvação, a sua casa acredita, mas agora o apóstolo Paulo, ele vai para oração, não sabemos se é na casa de Lídia, provavelmente, né? É na casa de Lídia, mas no caminho sempre se encontrava com o apóstolo Paulo e Silas, sempre havia esse encontro, né? Está escrito assim, e isto fez ela por muitos dias, ou seja, a pitonisa, a mulher que tinha o espírito de adivinhação, a mulher que revelava, praticamente ela revelava, vamos dizer assim, revelava verdades que estavam acontecendo. Interessante isso, que de fato ela tinha um poder sobrenatural sobre ela, mas era um poder das trevas, um poder satânico, diabólico, concedido por demônios. E está escrito que o apóstolo Paulo sempre estava ali indo para a oração, para pregar o evangelho, e se encontrava com esta mulher, ou a pitonisa, ou esta mulher que tinha o espírito de pitonisa ou de Piton, o oráculo de Piton, o oráculo de, vamos dizer assim, de Delfos, né? De Delfos, e ela então falava: olha, esses que estão
anunciando as boas novas, estes que estão anunciando o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Só que ela falava isso não vindo de uma fonte espiritual da parte de Deus. E aquilo ali começou a irritar o apóstolo Paulo, porque vamos dizer assim, era como se ela estivesse provando que aquilo que ela fazia era algo bom, era algo de Deus, era algo verdadeiro. Um espírito anunciando que os servos de Deus, que estavam anunciando a palavra de Deus, e este espírito estava anunciando que eles eram servos de Deus. De fato, eles eram servos de Deus. Então isso estava autenticando que ela era um oráculo de algo bom, do divino, do transcendente, quando na verdade quem era o oráculo ali era Paulo e Silas, a sua equipe missionária. Então isso estava trazendo mais engano, mais engodo para a colônia de Filipos, certo? E isso irritou o apóstolo Paulo. Isto irritou o missionário de Deus, ao ponto do apóstolo Paulo ele acabar se perturbando, e ele voltou e disse ao Espírito, ele teve ali o discernimento. Não sabemos se foi nesse momento dele ficar perturbado, mas ele percebeu que ali era um demônio, um espírito de adivinhação. E o apóstolo Paulo, no versículo 18, ele disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela, e na mesma hora saiu aquele espírito de adivinhação. Detalhes aqui. Como Pitom é uma cobra, e o espírito que estava sobre esta escrava, que dava lucro para os senhores daquela cidade, haviam pessoas que estavam sobre ela, que através de suas profecias, de suas revelações, eles obtinham lucro. Esta mulher, a escrava, ou a pitonisa, ou este oráculo, ou a profeta, né, da colônia de Filipos, era muito procurada. Era uma pessoa em que era muito solicitado, os seus serviços eram muito solicitados, de adivinhação, de profecia, entre aspas, revelação. Então o que acontecia? As pessoas procuravam esta escrava dos seus senhores, esta mulher que era um oráculo, que foi preparada para, segundo acreditava-se a lenda, ouvir revelações sobre o futuro. Ela estava envolvida ali com a lenda de Apolo, que matou uma cobra, uma piton, e que isso acabou trazendo ali um entendimento de que esta cobra, ou a história de Apolo, era uma lenda que existia ali, mas existia de fato um oráculo, existia de fato ali um templo, seguidores desta lenda. Acabou popularizando-se naquela região que de fato existia esse espírito de Pitom, e tinha ali oráculos, a pessoa era preparada, era uma sacerdotisa preparada para receber as revelações de Apolo ou da Pitom, e por aí entendemos o tamanho da situação em que se encontrava diante dos missionários. Então, quando Paulo chegou em Filipos, nessa colônia, ele chegou para vencer um principado. Havia ali um príncipe que atuava na área da falsa profecia, falsa revelação, falsas predições, e que aparentemente falava sobre assuntos que aos olhos das pessoas eram assuntos verdadeiros, porque de fato Paulo e Silas eram servos de Deus Altíssimo. Então havia ali um engano, um engodo muito grande através desse espírito de adivinhação. Possivelmente ele falava coisas que estavam até acontecendo, ou que estava surgindo na cidade ou na colônia de Filipos. Então, detalhe que era um espírito de cobra, né? Pitom é uma cobra. Lembrando que este espírito dava lucro aos seus senhores. Então, este demônio e este principado, ele pode atuar na vida de profetas, supostamente profetas,
pessoas que se consideram profetas, oráculos de Deus, pessoas que realmente ficam sempre revelando ou revelam certas coisas, pessoas que não têm altar com Deus e que estão sendo enganadas por esse principado. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo que há uma possibilidade de haver um espírito de adivinhação, de falsas profecias, falsas revelações, falsas visões, atuando nas sociedades, atuando dentro de religiões, certo? Um espírito de adivinhação que fala supostamente aquilo que aparentemente é a verdade e que dá lucro para os seus senhores. Então são falsas profecias, falsas revelações que dá lucro para os seus senhores. Meus irmãos, quantas pessoas têm profetizado, têm revelado, têm falado sobre visões, visando lucratividade, visando enriquecer-se através dos seus dons, daquilo que supostamente muitas vezes acredita-se que é Deus que deu, e tem gente que utiliza até aquilo que Deus deu para ganhar dinheiro. É um demônio, é um príncipe que visava a lucratividade através de falsas profecias, revelações e visões, vamos dizer assim. Então esse espírito de Pitom, utilizando o oráculo ou a sacerdotisa, com falsas profecias ou profecias aparentemente verdadeiras, é um espírito que visa a lucratividade, o dinheiro. Então, nós temos que repreender e tomar cuidado e usar de discernimento com as pessoas que profetizam, têm revelações e visões, mas que sempre estão visando a lucratividade. Esse é um demônio chamado Pitom, sendo que está usando um oráculo com falsas revelações, falsas profecias e adivinhações. É o espírito de pitonisa, é o espírito de Pitom que está sobre esse oráculo ou essa pessoa. Essa pessoa que vive querendo ganhar dinheiro com profecia, com revelações, fala algo para tirar de lucro, lucratividade. Isso aí é um pecado. Você usar de má fé, você usar a fé, isso é crueldade, isso é assassinato da fé de alguém. Você revelar, mentir, enganar, ou supostamente até o oráculo está sendo enganado, sendo ali orientado por um espírito que vem das profundezas do inferno, que não vem dos céus, que não vem de Deus. Segundo, o espírito de Pitom sendo uma cobra, a cobra ela atua de várias formas. Existe cobra que dá o bote na pessoa, enlaça a pessoa e a cada vez que a pessoa respira, essa cobra vem e aperta mais, com mais força. A pessoa acaba perdendo o oxigênio, o pulmão vai se esvaziando, a pessoa acaba morrendo asfixiada. Esta cobra, ela tira o oxigênio dos pulmões. Por quê? Porque vai apertando, vai apertando. Então a Pitom, ela tem essa natureza. As cobras têm essa natureza. Algumas cobras te enlaçam, te dão o bote e vai arrancando o seu oxigênio. Você vai perdendo a vida. O oxigênio ou o ar pode representar a pessoa do Espírito Santo. A vida de Deus vai se esvaindo de você. Então temos que tomar cuidado com falsas profecias que vêm para nos matar, para nos destruir. Talvez você foi enlaçado por uma falsa religião, por uma falsa doutrina, e há um oráculo de Pitom, há um oráculo chamado pitonisa, ou uma sacerdotisa, ou uma falsa Jezabel, que está trazendo revelações e profecias para a sua vida, e você percebe que aparentemente são coisas verdadeiras, ou existem verdades mescladas com o engano em que a pessoa está trazendo sobre sua vida, lançando sobre sua casa. E você está percebendo que a sua casa está um reboliço, você perdeu a sua força espiritual. Você percebe que você está morrendo espiritualmente, certo? É um demônio. Isso é um espírito de Pitom, ou uma sacerdotisa chamada pitonisa.
há uma entidade, há um principado por trás deste tipo de oráculo e de falsas profecias ou de profecia mesclada com algo verdadeiro. Então, esta é uma das características do oráculo de Piton, ou a pitonisa, ou a sacerdotisa, ou o espírito de adivinhação e de revelação falsas, né? Ela te asfixia, tira a sua vida. Terceira questão aí. O espírito de pitonisa, ou o espírito de Piton, há cobras que têm a habilidade de lançar o veneno de longe. Ela não precisa atingir o seu corpo físico. Ela não precisa te atingir com os seus dentes afiados, né? O veneno nos seus dentes, né? Ela consegue lançar o veneno de longe, de longe sobre sua vida. Ela lança o veneno de longe. Então esse espírito de falsas profecias, falsas revelações, ele também tem o poder de te atingir com a profecia, com a palavra. Tome cuidado, peça para Deus guardar o seu coração, guardar o seu ouvido, sua mente, o seu espírito com as palavras falsas, com as falsas orientações, visões, revelações, né? Com os falsos oráculos. A cobra, ela tem também um poder, há vários tipos de cobra, tem o poder de atingir com o veneno à distância, sem ao menos atingir com os seus dentes afiados o corpo físico daquela pessoa. Então assim o espírito de Piton, ele atinge com suas profecias, ele usa as palavras para poder te atingir, palavras falsas, enganosas e destruidoras. O espírito de Piton, ele também tem a habilidade de querer parar a manifestação da obra missionária, da obra de Deus. Você percebe que o apóstolo Paulo e Silas estavam ali na beira do rio, Deus abriu o coração de Lídia, vendedora de púrpura de Tiatira. Ela abriu a sua casa, abriu o seu coração, mas agora este demônio, esse espírito de adivinhação, em que Paulo acaba expulsando, quando isso acontece, eles prendem o apóstolo Paulo por causa do lucro. Os senhores desta escrava, deste oráculo, mandam prender o apóstolo Paulo porque ele está fazendo bagunça, porque ele acabou com o poder das trevas sobre aquela jovem, aquele oráculo, e Paulo e Silas acabam sendo presos, levado para a prisão e colocado seus pés no tronco. E lá eles cantavam até a meia-noite, e houve um terremoto, e a prisão de todos se abriram, e o apóstolo Paulo ganhou ali o terceiro personagem deste capítulo, né? Que o primeiro é Lídia, vendedora de púrpura, uma mulher de alta posição, empresária, que ganha para Jesus. Então não existe ninguém que não precisa de Jesus, todo mundo precisa de Jesus. Todas as pessoas, toda classe social, é rico, pobre, precisa do Senhor. A segunda pessoa que é alvo do poder de Deus aqui nessa palavra é a própria pitonisa, escrava de um espírito de revelação e visões, que dava grande lucro para os seus senhores, e ela acaba perdendo esses poderes porque Paulo, ele acaba expulsando aquele demônio. E a terceira pessoa, ou o terceiro personagem dessa história é o carcereiro que prendeu Paulo e também aceitou a Jesus e foi transformado pelo poder de Deus, eu acredito. Mas o que nós podemos entender sobre esse principado é que ele tenta barrar a obra de Deus. Ele tenta parar a obra de Deus. Paulo e Silas acabaram sendo aprisionados numa prisão. Por quê? Porque estavam expulsando o demônio e proclamando o reino de Deus. Paulo venceu aquele principado. Paulo derrotou o demônio líder da colônia de Filipos. Ali era um principado que estava ali trabalhando há muito tempo naquela região, com engano, com engodo, com falsas profecias, com falsas revelações, ainda que estava ali encucado, já fazia parte da cultura daquela sociedade, daquela região.
O apóstolo Paulo, quando chegou ali com Silas, através do poder de Deus, venceu esse espírito de pitonisa, esse espírito de Pitom, essa sacerdotisa, esse oráculo, e ele então ali começa a ser usado por Deus, e o poder de Deus opera de forma estrondosa e gloriosa. Então, os detalhes da passagem. Temos aqui 3 personagens. A vendedora de púrpura, Lídia de Tiatira, empresária, mulher que era rica, precisou de Jesus. Jesus a libertou. Temos aqui uma escrava do oráculo, né? Temos aqui uma escrava, uma sacerdotisa, e falamos aqui sobre o espírito que habita nesses tipos de pessoa, entende? E deixa eu desligar aqui. E vemos aqui também o carcereiro sendo liberto. Então, o que eu quero trazer aqui? Deus liberta os ricos, os escravos de demônios e também aqueles que são funcionários. Segundo, nós temos aqui uma descrição de como é que o espírito de adivinhação trabalha nos oráculos aqui na terra. Falsas revelações e falsas profecias. Nós precisamos ter o espírito de discernimento, ser orientados por Deus, entender que existe também aquele que engana as nações, o diabo, o dragão que engana as nações. Então nós temos que estar revestidos pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, para operar grandes sinais, usar de discernimento, porque tem muitas almas que precisam ser libertas. Jesus veio para libertar. Ele foi ungido para trazer libertação das almas. Um grande abraço, que Deus lhe abençoe.